Olá, meus irmãos e irmãs que acompanham aqui o meu canal no YouTube, Miguel Ângelo Informação. Você sabe que toda semana a gente traz aqui um irmão e uma irmã para partilhar sobre a música. Normalmente irmãos que evangelizam, irmãos que têm a vida envolvida no reino de Deus, com compromisso com o Senhor e usam, da sua musicalidade, do dom que Deus confiou a cada um deles, através das canções, para servir o povo de Deus. E cada semana a gente tem trazido aqui bênçãos em forma de pessoas e hoje não pode ser diferente, né? Eu estou aqui extremamente honrado, feliz, grato a Deus, né? Por ter essa mulher de fé, essa irmã que marca, né, a história da música católica aqui no Brasil, com a sua simplicidade, com a sua firmeza, com o seu carisma. E é com muita alegria que a gente tem hoje aqui no Música e Músicos, Judete Leal. Bem-vinda, Judete. Olá, Miguel Ângelo, tudo bem? É uma alegria estar partilhando com você e com tantas pessoas que vão ver essa live um pouquinho da minha história, da minha vida e do que Deus maravilhoso, poderoso, através do Espírito Santo, realiza em mim. Então, para mim, assim, eu sou grata a Deus por essa oportunidade, viu? Nossa. Muito obrigada. Amém. Vamos aí passar esses 60 minutos com esse espírito de gratidão a Deus. Eu estou aqui muito grato, né? Acompanho o seu trabalho já há bastante tempo, né? Aqui na minha casa, na minha família. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tempo e como esse tempo de Deus também chegou na sua vida desde a sua infância. Vamos voltar lá na Judete, então, pequena. Como é que a música, como é que a fé já estava cercando ali a vida da menina Gil? Como é que aconteceu isso, Judete? Música e fé, como é que bateram na porta aí da tua vida? Foram os dois juntos? Música e fé chegaram juntos? Um chegou primeiro, o outro chegou depois? Chegaram juntos. E aí, como é que foi essa história? Tá lá. Primeiramente, deixa eu mostrar a minha imagem do Sagrado Coração de Jesus. Olha lá, gente, olha que lindo. Ei, meu Deus, lindo demais. A minha família corre para cá, ó. Corre para cá. Doce Coração de Maria, Sagrado Coração de Jesus. Doce Coração de Maria, Sagrado Coração de Jesus. Ó doce Coração de Maria, Sagrado Coração de Jesus. Amém. Essas melodias, Deus vai dando assim, eu estou arrumando cozinha, o Senhor me inspira com uma melodia, e aí, agora eu aprendi, vou e gravo, tem um monte de gravações, mas sempre por aí, né? E aí eu vou desenvolvendo, mas que o Sagrado Coração de Jesus e o Doce Coração de Maria nos acompanhem nessa live, e seja uma live que possa primeiro nos tocar, primeiro nos tirar de um estágio e ir para um outro estágio, segundo a vontade de Deus, e aconteça o mesmo com a misericórdia no coração de várias pessoas. Amém. Então, povo de Deus, o Espírito Santo me laçou assim lá dos 12 anos. Eita. Porque lá com meus 12 aninhos, eu já ia para a escola de samba e ó, já estava lá na escola de samba. Estava sambando, delícia. Sempre fui elétrica, né? É uma música animada, né? Um ritmo animado que envolve, né? Muito animado. E eu ponho samba no meu repertório tem samba. Opa, eu não posso, de forma alguma, dentro da proposta, né? Que às vezes me é apresentado, não colocar samba, não tem por que não colocar, porque o samba é um estilo musical, como o tango é um outro, né? E assim vai os estilos musicais. A gente que tem que ter esse cuidado, né? Eu participei da primeira banda de rock do Brasil, Cristo Atividade. Oh, meu Deus, Cristo Atividade. E 1000 vezes eu caí, 1000 vezes estavas lá. Cristo Atividade, céu na terra. A mesma voz, hein? A mesma voz da gravação hoje, glória a Deus. Você cantou aí, eu já me remeti aqui à música. O meu professor de canto falou a mesma coisa para mim. Falou, Judete, interessante que sua voz... Eu falei minha idade para ele, né? Ele falou assim, mas a sua voz não é a voz com essa idade. Por que será disso? Sei Deus, sabe Deus, né? Sua voz não envelheceu. Graças a Deus.
né? Graças a Deus. Bom para Mas, nós, enfim. povo de Deus. Aí o rock, o samba já estava lá, você estava falando da menina que gostava de samba, mas outros estilos também estavam lá? Ou era mais o samba naquele momento? Não, outros estilos. Eu curtia muito Ângela Maria. Meu pai era muito musical, né? Uhum. Porque ele morreu a carne, mas a alma permanece viva, né? Então, Claro. E ele curtia muito Ângela Maria, como é que é? Uma música da Ângela Maria que eu cantava muito, naquela época era rádio, né? Tinha muito rádio. Tinha TV também não sou tão velha, né, pessoal? Mas, velha não sou tão idosa. Mas a rádio era para os pobres. E a minha juventude, né? Eu sou uma pessoa trabalhadora, né? Então, não sou rica. Então, cresci num lar pobre, bem pobre, na década de 60, né? Sim. E aí a gente ouvia a Ângela Maria. Babalu. Nossa, eu amava. Que voz, nossa, Ângela Maria. Babalu. Nem tem a ousadia de fazer aquilo que ela fazia na voz, pelo amor de Deus. Mas quando ela era pequena, eu imitava Babalu. Não é o nome dessa música, mas para mim eu achava que era essa música, que era o nome, e eu cantava. E meu pai, a gente ouvia muito. Chegava domingo, ele comprou uma rádio vitrola, que antigamente era o nome, né? Potente, pensa no trem bom. Desde lindo, lindo, lindo. Som maravilhoso, perfeito. E aí, eu cresci ouvindo Ângela Maria, os violões, ele tocava cavaquinho. E nas tardes de domingo, ele sentava numa pata-choca, que é o nome de uma cadeira que a gente tinha antigamente, e ele ficava lá batucando. Só no ritmo. E eu sentadinho com ele, né? Ele batucava e eu fazia o contratempo do batuque. Ele fazia. Deu. Tá. Isso 5 aninhos, 6 aninhos. E me divertia, criava instinto, né? Instinto musical. Uhum. E aí, fui crescendo, aí fui para a escola de samba, saí uma vez só, na verdade. Fiz todos os ensaios, mas foi a única vez, porque eu fiquei tão feliz, mas eu não sei precisar se foi uma semana depois, porque lógico depois entrou a Quaresma, eu presumo que foi por aí. Minha mãe não era de igreja, nós éramos católicos, mas a minha mãe não tinha nenhum vínculo com a igreja, nem meu pai. Entendi. Não tínhamos costumes de missa, em nada. Fui apenas batizada. E eu sou a caçula de casa, né? A mais nova. Aí eu acredito que foi nesse contexto de Semana Santa. Eu passando, fui comprar um pão na padaria, aquela coisa de criança, né? 12 aninhos. Aí minha mãe falou, vai comprar um pão. E eu fui no cair da tarde comprar um pão. E quando eu estava voltando com o meu pãozinho, eu passei e ouvi pessoas cantando. Olha só. E estavam cantando tão bem que aquilo foi me atraindo. Eu disse, nossa, que legal, criança, né? A leitura que eu faço hoje adulta é que musicalmente estava muito legal, porque eu já tinha um ouvido muito bom para música, assim, eu gostava de música. Aí fui chegando na porta, em Piquete, eu sou piquetense, sou paulista e caipira, né? Paulista e caipira. Correia. Terra de Nelsinho Correia. Eu Nelsinho, foi um tempo todo, antigamente os arranjos da música, as músicas, quem fazia era eu. E você criava os arranjos, né? Os instintos. Abra os olhos para Jesus. Anuncia-me. Enfim, né? Meu Deus, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esse período aí, sobre esse momento. Tá, eu vou ser bem sucinta nessa fase. Enfim, eu me encantei pela música, entrei, olhei, aí eu lembro que o Nelsinho estava. Nelsinho jovenzinho, Nelsinho vai ter uns 16 anos. Aí ele falou, eles tinham muito, a renovação naquela época tinha muito essa questão de acolher as pessoas. Tinha não, vou colocar tem, tá? Para eu não fazer nenhuma crítica, tem, né? E eles não perdiam tempo. Eu abri a porta assim, fiquei olhando. Eles estavam cantando uma música, Boa Noite, início do grupo de jovens.
Minha gente, boa noite. A você aquele abraço e eu conto com você. Mas imagina um grupo de pessoas cantando uníssono, isso. Ficou muito bonito, né? Deve Jovens, ter né? Aí sido eu lindo entrei, me encantei, demais. muito bonito. Aí eu entrei, não saí mais. Nunca mais A saí do grupo de música jovens. nunca mais. Entrou para não sair mais, né? Pela música, né? Música que Aí laçou fui aí. muito bem acolhida, atrasei o pão, minha mãe brigou comigo, porque eu fiquei ali no grupo de jovens, fiquei encantada e contei para minha mãe. Aí me convidaram para ir no Pois é. sábado seguinte, e aí descobriram que eu cantava, porque eu tinha. Descobriram, não. Eu me descobri e me descobriram, que até então eu não sabia, para mim era normal. Então, as músicas eu cantava com facilidade e criava vozes. Instintivamente eu criava. Até hoje eu sou assim, eu crio vozes, tá? Arranjos Hoje, lógico, vocais. estudando, mas algumas vezes eu coloco muito pro instinto, porque eu gosto dessa coisa meio instintiva, essa coisa que meio de você. É diferente. Tem uma coisa aí que eu acho muito legal. Faz Aí, parte da logicamente, música, né? A música é muito assim mesmo, vai, né? Para tocar, né? Ela, sentimento, né? Impulso. Eu acho que é isso que é a magia, entre aspas, a gente pode dizer assim, da música, né? Não é uma coisa só Inclusive, nos técnica, é... rebanhões da vida ali, a gente ensaiava, tinha o momento que o Senhor me dava uma linha melódica totalmente diferente daquele ensaio de arranjo, né? Era muito bom. Não sei se você chegou aí nos encontros de carnaval que acontecia ali em Cruzeiro. Nossa, pensa um pouco que cantava. Era abria vocal assim, maravilhoso, maravilhoso. Coisa linda. Mas, enfim. E foi assim que eu comecei a cantar. Então, eu comecei. Eu costumo dizer, numa conversa com meu marido ontem, na mesa, Sim. eu estava conversando algumas dúvidas minhas, tal. Ele falou assim: gente, é diferente que você nasceu para cantar para Deus. Deus olhou para você e falou: não, você vai cantar para mim. Você não nasceu para cantar para o mundo, para nada. Porque até que eu tentei, sabe? Mas aí não Sim. dava certo, algumas coisas não aconteciam, porque batia, respaldava na questão de fidelidade. Eu falei, não, eu não posso falar isso ou cantar isso, porque não bate, né? E aí ele falou uma coisa, gente, você tem que entender que você nasceu para cantar para Deus, nem para cantar para o outro. Deus pegou você para cantar É para muito ele, importante. louvor a ele, direcionado a ele. E se esse louvor toca o outro, toca, mas é para ele. Então, você tem que lembrar disso, né? Uhum. Então, para mim, assim, eu fiquei olhando e falei, nossa, é interessante, a gente já sabe disso, mas alguém precisa sempre reafirmar, e o Espírito Santo sempre traz alguém para reafirmar isso, lembrar isso, né? É verdade, isso é importantíssimo. Te marcou dessa época, porque eu imagino que naquela época, né, pela sua personalidade, né, uma personalidade assim bastante extrovertida, né, alguém que estava comunicativa, alegre, né, forte, naquele momento então de descoberta, você estava entrando ali no universo dos grupos jovens, sentiu aqui é o meu lugar, e graças a Deus para nós, né, para a igreja você não saiu mais. E aí você foi se descobrindo música, você já tinha, mas foi descobrindo, de repente, algo novo. Mas como é que você foi impactada pela música? Que música ali naquela época você falou, caramba, que música linda, ou que te marcou naquele contexto de jovem, né? Descobrindo aí a igreja nesse sentido aí com a música, com os jovens. Como é que essa música religiosa chegou no teu coração? Miguel, se eu for dizer para você, não tem uma música específica. Você está falando aqui, eu estou aqui buscando na minha memória. Não tem. Não tem alguma. Tem o quê? Eu acho que talvez até isso faz parte da minha história, assim, do contexto meu de personalidade musical. Eu não tenho um estilo, assim, de Dete que só canta música nesse estilo. Talvez por isso. Então, o que me chamou a atenção na música? O que me fez ficar... me identifiquei como cantora foi o estado musical. O que é a música? O efeito da música. A alma das músicas. Não foi a música. Entendi. Então, cada música, fosse ela animada, ou fosse ela para entrar em oração, né? Cada música, ela tinha, naquele momento, um efeito muito eficaz e real na minha vida. Entendeu?
Então, por isso eu não gravo. Entendi. Assim, você queria te interromper, mas você sentia isso, era algo diferente do que você sentia com a música secular, por exemplo, que você falava da Ângela Maria, Sim, de outras porque tinha um canções. alimento de alma. Você sentia essa Alimento de diferença. alma. Você sentia essa diferença. Até porque, Miguel, a minha infância foi muito pobre. Eu falo pobre de catar moedinha na rua, assim, falar, ai, tomara que eu ache uma moedinha na rua para eu comprar o pão. Então, era muito pobre. Meu pai era funcionário público, década de 60, você imagina, né? Minha mãe, doméstica, dona de casa, sustentava, e minha mãe era muito caridosa, adotou um monte de criança, enfim. Graças a Deus. Sim. Alguns primos moraram conosco. Então, a música, ela veio, primeiro, trabalhar, curar as minhas feridas mais profundas que foram causadas por esse contexto de vida, né? E então cada música, não tem a música específica, mas cada melodia, dependendo do agir do Espírito em mim, fazia algo diferente em mim. Então a música, ela entrou na minha vida para salvação, para minha salvação. Eu digo isso que posteriormente eu comecei a tocar violão. Eu não tinha violão, como eu falei para você, a infância era pobre, então com 13 anos eu comecei a tocar violão. Como é que eu fazia? Eu emprestava violão às pessoas. O Nelsinho era ele tinha um violãozinho azulzinho, daqueles bem tonante, aqueles violões bem populares, né, que nós tínhamos possibilidade de ter acesso. Sim. E era nylon. Meu Deus, o violão cantava na minha mão, porque eu era 24 horas com aquele violãozinho. Tirava tudo de ouvido. Eu não tinha nenhuma formação. Tipo assim, eu escutava uma música e eu inventava, eu achava que eu estava criando um acorde, né? Eu nem sabia que chamava acorde e tal, né? Mas eu colocava o dedinho ali, o som era perfeito, a harmonia era perfeita, hoje dizendo, né? Simples, sim, né? Sim. E eu cantava, ia ajustando, colocava o dedinho, e assim, depois alguém, o Nelsinho foi alguém que também me ensinou, gente, toca aquela música, A Orar no Senhor, que é uma música de contexto cristão, né? Vem encher-nos com teu amor. Essa música me levava para o mundo agitado esquecer, né? E eu, Ré maior, Mi menor, bem simplesinho. Na 7, Ré maior, Si, eu não sabia fazer pestana, que era difícil pestana. Haja dedo para fazer as pestanas. Haja dedo! Mas foi assim, então, aí o Nelsinho, eu lembro que o Nelsinho, ele ia pegar o violão, né? Ele comprou um outro violão, Janine, ele tinha o Janine, aí eu fiquei com o tonante, o azulzinho. Aí eu disse, eu tô precisando do tonante. Ele disse, não vai pegar, não, eu tenho que tirar tal música. Eu não deixava ele pegar de jeito nenhum. Tirava todas as músicas que você imaginava. Aí comecei a aprender, né? Aí foi uma pessoa que me ensinou, já disse o Ré, mas eu não tinha noção, não sabia o que era o Ré, eu não sabia a questão de escalas, de nada. Não tinha nada dessa parte técnica. Ré? Não tinha técnica nenhuma, era tudo instinto mesmo. Aí, a teoria, né, a parte teórica, para você entender, e a prática eu tinha. Inclusive, quando eu fui fazer a faculdade de música, um fato muito interessante foi que uma das provas, antigamente tinha, né, era você tocar uma peça. Aí, me deram a peça, eu tirei a peça, ouvi, várias vezes, tirei a peça e passei. No decorrer da faculdade, aí todas as peças, Caruli, tarará, né, o professor me dava e eu tirava. Aí um dia ele falou assim, olha, esse ligado aqui você não está fazendo errado, ele é crescente, é decrescente. Eu fiquei assim, ele falou assim, repete isso, eu falei, qual trecho? Eu disse, esse aqui, e mostrou na partitura. Aí ele falou, você não lê a partitura? Eu disse, não. Como é que você toca? Eu disse, de ouvido. Olha, Judete. Eu estava na faculdade já. Eu estava acho que no segundo período. Eu estava tendo teoria musical, mas eu não estava utilizando a teoria musical. Aí ele falou, você não. Estava indo de ouvido, de intuição, né? Tudo ouvido. Inclusive, a primeira audição que eu fiz foi maravilhosa, me aplaudiram, mas eu não fiquei nem um pouquinho nervosa, porque eu tocava tudo de ouvido. Então, eu tocava numa boa, né?
Ai, Caramba! nossa, foi muito bem e tal, parará. Menina, na segunda audição, que eu tinha que ler a partitura, pergunta como é que foi. Foi Foi difícil, porque eu difícil. tinha... Depois fluiu. Mas, enfim. Você, então, é uma pessoa, você tem muito dessa musicalidade em você mesma, né? Você é Sim, alguém, como, igual o teu marido, nessa conversa que você falou que teve, né? Acho que ele acertou em cheio quando falou que você nasceu para isso, né? Você é, de certa forma, você respira música, né? Você tem isso vibrando em você, né? No teu ser, né? é, Para além da técnica que você foi construindo ao longo do caminho, mas não é uma questão de técnica somente, né? A técnica está aí a serviço para, se não tiver essa alma pulsando por detrás, pelo menos que eu estou vendo que isso te acompanhou já desde mocinha, esse movimento é, interno, né? Com a música. exato. Bonito. Tem uma coisa interessante que eu, hoje, fazendo essa reflexão, né, sobre que você vai envelhecendo, você vai refletindo algumas coisas, olhando para a sua história, dizendo, poxa, aqui eu poderia ter feito, aqui eu poderia não ter feito, aqui eu poderia ter dito, aqui eu poderia não ter ficado calada, né? Aí eu observo, sabe, o Miguel, que na minha história, e eu acho que esse erro as pessoas devem evitar, eu me escondi atrás dessa musicalidade natural. Como Você está assim? entendendo? Fala mais pra gente. Porque Como assim? quando eu tinha facilidade, até hoje eu tenho facilidade. Se eu ouvir uma música, por ouvido eu consigo tirar. Lógico, tem que dedicar, tá? Mas eu consigo tirar por ouvido. Não preciso da partitura nem da cifra, eu tiro. Você consegue tirar? Porém, consigo. Porém, lógico, com muito ensaio, porque eu estou bem enferrujada, né? Uhum. Mas, assim, porém, eu vi que isso se tornou, aí está uma grande armadilha, porque o inimigo, ele não dorme, né? O tempo todo ele está como um cão, né? Como Rondando ali. tentativo. E eu notei que essa naturalidade, que esse dom que Deus me deu, porque eu sei que é dom, Sim. eu comecei a alimentá-lo com vaidade e orgulho. Então, aqui eu estou fazendo uma confissão para a igreja. Que gostoso. Para você e para a igreja, que muita gente vai ver essa live. Porque eu me... pode passar. Eu me ostentei na minha naturalidade musical. Então, eu olhava para quem estudava, ou então para quem fez técnica vocal, se dedicou e cresceu. Não preciso disso, eu tenho isso de uma forma tão natural. Chegando lá, eu faço. Notou aí a diferença? Entendi. Não foi mais algo de servidão ao espírito e dizer, poxa, então eu vou também melhorar, eu vou colocar esse talento e vou multiplicar. Não. O que eu fiz? Eu olhei para o meu talento e falei, eu tenho esse talento. Então aí o pecado da vaidade e outros pecados, né? E eu vi que isso foi um grande erro, entendeu? Porque a gente precisa, sim, da técnica, não ser dependente da técnica, ser aquela pessoa técnica para cantar, né? Somente técnica. Mas a técnica, ela faz parte desse contexto essencial do ser humano, tudo é técnica, as pessoas estudam os alimentos, estudam tudo para melhorar, né? Sempre para melhorar. Então, eu pequei nisso, entendeu? Eu pequei nisso. E, inclusive, quando eu gravei meu primeiro CD, eu demorei muito para gravar um CD solo, eu só gravei mesmo porque, por ordem do meu pároco. Eu falei, não, você precisa gravar, crie vergonha, né? Eu fui, tá. E eu vi o quanto a técnica fez falta na gravação do CD. Muita falta. O que Por você quê? percebeu de falta? O que você lá dentro do estúdio notou? Qual foi a tua experiência lá? Transição de registros, porque uma coisa é cantar de uma forma instintiva, o agudo, ou transitar para o médio, o grave. E isso tem que ser técnica, você tem que fazer escala, você tem que aprender, você tem que brincar com isso, tem que chegar a um ponto de ser algo natural, mas você ter ciência de como você está transitando, né? E como eu não fiz eu fiz técnica na faculdade, mas é diferente, fui para lírico, e naquela época eu cresci muito. Eu cantava lírico, né? Isso faz muito tempo, né?
E como eu tinha que estudar, era diferente, mas eu amei. E naquela época eu cresci muito. Por quê? Porque eu estudava, né? Aí eu vi que na época da gravação do CD, uma das coisas que eram músicas simples, mas aí somado, atenção, o contexto que eu estava gravando dentro lá da gravadora, né, que é uma outra situação. Sim. O contexto que a música católica estava, enfim, é um monte de coisas que não vale a pena falar, não dá para falar aqui nessa live. Muitos fatores, eu tinha que ter aquela técnica para vir me sustentar, e eu não tinha. O meu emocional estava lá em cima. Ou lá embaixo. Acho que estava lá embaixo. Estava com vontade, de pernas pro ar. Estava de as 4 rodinhas assim, né? O emocional, né? Porque foi um contexto meio travoso ali, né? Sim. E que eu não esperava. Que eu não esperava. Então, nesse momento, a técnica iria me ajudar muito. Eu falei, opa, a técnica, mas eu não tinha técnica. Eu não trabalhei a técnica. Não é que não tinha técnica, eu não exercitei ela. Entendeu? Então, na hora, nossa, sofri muito. Coisa que eu brinco hoje, quando eu escuto algumas músicas do CD que eu gravei, eu falo, caramba, por que eu cantei desse jeito? Eu podia... Então, eu cantei, pensa abaixo do limite do limite. O CD todo. Emocionalmente, eu estava muito mexida, né? Enfim. Então, fica aqui, para mim, um grande aprendizado, sabe? Às vezes a gente deixa a vaidade bem disfarçada de falsa humildade, dizendo, não vou estudar, não vou fazer isso, porque o Espírito Santo, ele me capacita. Ele precisa da gente, né? Para a gente preencher, né? Então, é por aí. Então, para mim, ficou uma grande lição, sabe? Enfim, para mim, hoje, quando eu olho para a minha história na música católica, às vezes as pessoas falam assim, você parou? Eu nunca parei de cantar, eu nunca parei de ministrar, nunca. Graças a Deus. Eu viajava esse norte todo com grávida, foi lá para Amazonas, assim, nunca parei, né? Vou dizer para você que eu parei, foi agora, nesses 3 últimos anos que eu me recolhi. Eu não entendi, eu não entendi o que aconteceu. Eu não entendi. Aí eu parei. Não, tem que entender o que Deus quer. Se aqui já é a Gildete vaidosa, aí vai virar uma estrela, quer virar uma estrela pop e não consegue, uma estrela católica e não consegue, ou aqui é hora de eu parar e ver qual é o caminho que Deus tem. Eu parei, né? Pode ser Deus, deu a parada mesmo. Mas graças a Deus, ele fala, graças a Deus ele nos conduz, e a igreja fala, né? E quando a igreja fala, a igreja chama, aí você fala, então é por aqui. Então a igreja começou a me chamar, né? E lá, então é para eu continuar assim. Logicamente, com o sim da família, enfim. Mas é isso, meu irmão. Que riqueza de história, Judete. Quanta coisa aí que você partilhou para a gente. Tem alguma coisa que, antes da gente continuar aí para essa parte metade, caminhando para o final da nossa partida, que você queira cantar para expressar isso? Algo que você queira, qualquer canção que você queira, que venha no teu coração agora, que você queira expressar tudo isso que você partilhou até agora para a gente? A música da sua escolha, o que você quiser. Música da minha escolha. Eita, agora você me pegou de calça curta. Foi meio que super. Vai Fala, Senhor, então. Que eu te escuto. Tampa os ouvidos para mim. Quero ouvir tua voz. Seguir teus conselhos. Tenho feito tantas coisas, tenho sofrido os meus medos. Pode falar, Senhor, eu preciso te ouvir tua voz, Senhor. Fala comigo. Eu preciso te ouvir.
Dois sim só. Essa é sua, essa canção também, essa melodia. Essa canção é da Marquilene, ele está no CD Oferta ao Pai. Ah, sim. Oferta ao Fala Pai. Senhor. Coisa linda, coisa linda. Realmente tem tudo a ver, né? Eu acho que Deus falou muito com você nessa sua experiência e até aí na trajetória da sua vida, né? Falando através da música, falando através das pessoas que Ele foi colocando no teu caminho, dos jovens, da tua família, dos artistas seculares, nas músicas que chegou no teu coração e você foi percebendo essa diferença. E aí, vamos voltar só um pouquinho, porque você falou que você fez faculdade de música. Você já teve, então, isso muito claro nessa fase? Isso foi quando você era nessa fase da juventude? A faculdade de música chegou mais para frente por conta da missão, por conta da necessidade, ou não? Já desde o início, por conta dessa força musical na sua vida, você já tinha, não, é a música que é o meu caminho, então eu vou seguir também para essa formação? Foi algo de antes ou a faculdade de música foi depois, no exercício do ministério, ao longo da missão, que você foi sentindo essa necessidade? Depois dessa experiência do estúdio, que aí você falou, não, preciso aprofundar na técnica, a faculdade também vai ser uma ferramenta para buscar essa técnica. Como é que chegou na tua vida essa fase da formação aí acadêmica, né, na música? Então, eu fiz a faculdade de música ainda quando eu morava no núcleo da comunidade Canção Nova. Você já estava lá vivendo em comunidade. Por quê? Porque se fez necessário, acho que foi uma das primeiras, o Ricardo Sá fez, mas daí o Ricardo Sá migrou para teatro, e eu fiz, acho que a segunda, a música, eu acho que foi a primeira formação de musicista, fui eu na Canção Nova, né? Ali, a antiga Faculdade de Música Santa Cecília, em Pindamonhangaba. E eu fiz justamente porque eu tinha que ter uma noção de teoria, porque eu não tinha, a música era muito instintiva, né? Eu não tinha essa noção teórica de nada, e foi maravilhoso. Ainda fiz teoria e prática com a irmã Cecília, nossa, maravilhosa, harmonia musical. Então, foi um mundo, assim, maravilhoso. Assim, nossa, eu me encantava, né? Depois tive que interromper para a missão em Brasília, para formar a primeira comunidade de Canção Nova em Brasília, o primeiro núcleo, né? Tinha um na Bahia e o segundo foi em Brasília, com o padre Paulinho, o falecido padre Paulinho, Nelsinho, que é o diácono Nelsinho, Pedro, enfim, uma turma, Carla Stucci. Aí formamos um núcleo lá em Brasília, eu tive que interromper a faculdade, e depois eu voltei e terminei a faculdade. Para mim, essa questão da faculdade foi muito bom, porque eu tive a parte teórica que eu não tinha noção, né, da teoria musical. Cresci muito, assim, aprendi muito, mas logo eu casei. Eu fiz a opção em casar, eu vi que minha vocação era o casamento, né? E eu casei em 94 e logo vim para Rondônia, em missão, Padre Jonas. Na época, a gente estava fazendo um mapa missionário, né, pela Canção Nova, e já tinha uma comunidade em Cuiabá, e faltava Rondônia. Aí o padre me chamou, e o meu marido já morava aqui em Rondônia. Aí meu Padre Jonas me chamou e fez essa proposta de eu vir para Rondônia para começar uma evangelização aqui, né? E aí eu me formei, casei em 94 e vim para cá. Então, o boom, e a Canção Nova, nós já tínhamos rádio e tinha TV, mas a TV, em relação à rádio, era bem pequena. Entendeu? Tanto é que hoje a TV cresceu muito, né? Então, eu vim nesse boom e vim para Rondônia, e aqui eu fiquei até quando Deus quiser que eu fique. Né? Desde já então você está aí. Em Rondônia, Porto Velho, Rondônia. Sim. Eu tenho várias oportunidades para retornar para a Cachoeira Paulista, enquanto missionária do núcleo, porque hoje eu não faço parte mais do núcleo da comunidade Canção Nova. De vida, né? De vida. Então, para mim, estar hoje em Rondônia, em Porto Velho, fala muito sobre essa questão missionária, né? Estar bem perto da igreja, do chamado. Eu vou quando a igreja me chama, não vou mais quando o leigo me chama. Então, uma das coisas que eu coloquei como pauta na minha vida. E é um rumo diferente da música católica que eu vejo, um cenário diferente da música católica, né? Como é que você observa esse cenário?
Eu vejo que pós-pandemia mudou muito. Acho que foi um freio para todo mundo, né? A pandemia. Eu espero que os músicos católicos, eu falo com os católicos, né? Tenham feito uma séria reflexão sobre a questão de realmente ser evangelizadores e o quanto isso está fazendo diferencial na vida das pessoas. Eu quase rumei por uma evangelização de retorno financeiro. E eu falo para você que eu pequei. Mais uma confissão aqui a público, que coisa linda. É lindo demais. Eu vi assim, sabe, o Miguel, que a minha história, o meu chamado, não é a história do outro, não é o chamado do outro, né? Mas eu vi que não é para mim a evangelização como show, não é. Sim. Eu lembro que no início dos Rebanhões da Vida, lá em Cruzeiro, e depois, quando começou as evangelizações, que se chamava Evangeliza Show, né? Com a banda Cristo Atividade, havia essa necessidade da música ser um canal de evangelização e dar esse boom, né? Esse crescimento. Porém, no auge do Cristo Atividade, eu fiz a opção de vir embora para Rondônia. Eu lembro que o Heraldo, que hoje é Anjos de Resgate, né? O Heraldo falou, você está doida, que estava no auge do Cristo Atividade, a gente tinha agenda lotada, fechado o ano todo, tinha um ônibus, era um negócio assim, era a primeira banda católica que tinha esse perfil, né? Os melhores instrumentos, tudo, tinha estúdio, enfim. Mas eu fiz a opção para a vocação. Eu olhei, minha vocação era o casamento, eu tinha o matrimônio, e eu disse sim ao matrimônio, eu quero construir família. E isso aconteceu numa viagem, a gente estava num tour pelo Brasil, junto com o Dinamis, que era a banda do Martim Valverde. Então, estava a atividade, a banda do Martim Valverde, nós tínhamos um ônibus, a Atividade tinha um ônibus, né? E eu acho que era Mensagem Brasil, acho que o Eugênio fazia algumas participações, dependendo da região. Nós rodamos, foi um mês de julho todinho, andando o Brasil afora. E nesse percurso, nessa nossa missão, eu vi que o meu chamado, eu tinha que atentar para o meu chamado no matrimônio. Eu passando uma estradinha assim, alta, no BR, eu olhei à minha direita e vi uma casa e a mesa posta. Naquela casa de estrada, você passa assim, a mesinha, e olhei algo falou no meu coração. Eu falei, eu quero isso, eu quero família. Ali eu vi que eu estava na hora de eu optar por fazer família, estar em família. Olha só. Meu chamado era um matrimônio. E eu fiz essa opção. E o pessoal falou, você até é louca. Eu estava no auge do sucesso. Sim. Eu tinha 3 programas de rádio, 2 programas de TV, e cantava no Cristo Atividade, e estava indo já para uma carreira solo, estava na década de 94, foi boom, né, na música católica. Eu vim para Rondônia no meio do mato. No meio do mato. Na época, a igreja que eu participava era uma capelinha, literalmente, no meio do nada, era no meio do mato. E a casa onde eu morei, né, o bairro onde eu morava, a igreja, tinha a maior necessidade, era essa capela, não era nem uma matriz. Sim. Não era nem uma paróquia, não era a paróquia, era uma comunidade, que nós chamamos aqui, uma comunidade. E eu me vi em 94 com um violão, meu violão Tessarim, porque era um violão específico, né, porque depois você, né, eu tinha me formado em violão, só que ele é acústico, tocando nas celebrações da Eucaristia, que não era nem missa, que era uma comunidade, então eram celebrações, 1h30 era padre, e para mim foi assim, descer do palco e vir para o meio do mato, assim, no sentido bem literário, né? Hoje, logicamente, não estou dizendo que o Rondônia é mato, Rondônia
baita estado, Porto Velho é uma baita capital. Sim. Inclusive, está convidado a vir para cá, né? Mas naquela época, 94, onde eu fui morar, tinha esse perfil, né? O bairro, tal, era bem... E aí eu me vi tocando nas missas, tocando nas celebrações. E confesso para você que, até entender, hoje eu olho, viro e falo, nossa, era necessário, né? Então, para mim, essa história, né? Essa questão que lindo isso. De fidelidade, para mim foi um quebrantamento tremendo. 1 ano e meio, eu pequei querendo voltar para aquele sucesso que eu queria, porque todo mundo conhecia Gildete Leal. Eu era radialista, eu tinha programa de TV, eu era cantora, né? Eu passava na rua, o pessoal pedia autógrafo. Era um momento que vocês estavam super expostos, né? Era um momento anterior ali, estava começando esse boom da música católica, mas né, você, de repente, estava ali naquele pré-boom, você entraria de cheio ali, como era uma referência, você ia explodir, né? Nesse sentido, assim, né? Exato. E eu vi que na minha história, não. Eu não nasci para ser sucesso. Eu nasci, ô Miguel, para quê? Para cantar a Deus, diretamente para Ele. E o meu canto, se for à vontade dEle, alcance os corações. Então, até eu entender isso, meu irmão, eu sofri demais. Olha quanta lágrima rolou nesse rostinho aqui. Imagina, porque eu via, né? eu via os meus irmãos crescendo, né? E aí a música católica se tornou esse cenário diferenciado hoje, né? Graças a Deus nós temos excelentes cantores. Nossa, tem um cantor assim, né? Cantores, temos bandas. E aí... E eu nisso, né? Você chegou a pensar alguma vez, e a opção que eu fiz, será que eu fiz certo? Será que era isso mesmo, Senhor? Nossa, você vendo você não tem noção. Tudo abrindo diante dos teus olhos, você que ralou tanto antes, né? Ficou com a parte do osso, aí quando veio o filé, você não estava. Você sabe que às vezes minhas orações para Deus eram Deus, agora que eu tô no filé, eu sou o osso, que negócio é esse? Era essa a oração, tá vendo? Deus confirmando. A oração, ela era, mas tinha essa temática, sabe? Tinha esse pano de fundo que você está citando aí. Mas, enfim, mas hoje, Deus Miguel, mostrou o porquê dessas coisas. Hoje, para mim, assim, é maravilhoso, sabe? Tá entendendo, tá assim, tocando aqui Deus me chama. Eu continuo cantando, eu estou compondo muito, antigamente eu não compunha. Nossa, eu lancei algumas músicas, e outra, eu sou eu acho que a minha textura, nos dois sentidos, né? Textura e textura. Nos dois sentidos. Uhum. Qual Deus me fez, foi para ser ousada. Enquanto o pessoal está vindo por uma vertente, eu estou indo por outra, sabe? Então, eu sou o tipo de cantora, se não tiver banda, eu vou com o meu violão. Se não tiver violão, eu vou no meu gogó. Se não, eu vou no pandeiro, eu vou no triângulo. Do jeito que dá, mas você vai. Do jeito que dá. Eu vou de barco, eu vou de canoazinha, eu vou de ônibus, eu vou, sabe? Ou então eu não vou, fico em casa, entendeu? Então, para mim, assim, está sendo assim um divisor de águas, porque quando você, pelo nome, né, poxa, Gildete Leal, aí eu gravei o meu CD, né, eu estava gravando o meu CD, como eu sou do segundo elo agora na comunidade, eu falei, não vou aumentar a canção nova, porque tem muita gente boa ali cantando, gravando, estúdio, tinha na época a gravadora e tal, e eu falei, não, eu não vou nem usar, né, eu vou fazer por aqui. Foi maravilhosa a construção do CD aqui, né, a comunidade abraçou, literalmente, o processo financeiro do meu CD. Abraçou, nós fizemos uma coisa maravilhosa. Porém, assim, foi uma experiência assim, maravilhosa de aprendizado, de ser obediente à voz de Deus. E, de novo, você vai pela vaidade, né? Você vai poxa. E a gente erra muito, a gente peca muito pela vaidade. A vaidade é um dos pecados mais sutis que tem, porque às vezes você está com uma falsa humildade, né? Você fala, não, mas ali tem um fundo, um pecado, que é a vaidade, que é terrível, né? Enfim,
Mas agora, assim, depois disso, assim, eu tenho muita música e eu estou gravando, faço clipe das músicas, Bacana. sabe? Está sendo muito legal, mas eu canto em qualquer lugar. Eu estou aqui, eu sou professora de arte, sou professora de história Que e, legal. Uhum. Sou é, professor de e filosofia e história também. que legal, que É. legal. Então é muito, 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 muito bom eu colocar a serviço em todos os momentos a música. Eu não, eu não espero estar no palco para eu evangelizar pela música. Eu evangelizo e busco essa fidelidade todos os dias da minha vida, evangelizar onde eu estou. Às vezes eu pegava o violão, começava a tocar uma música em sala, toca aquela, professora, eu começava a tocar aquela, terminava numa música mais evangélica não, Aham, evangelizadora. aham. Então, para mim, assim, está sendo um grande aprendizado. E eu costumo olhar para a minha vida, o Miguel, e falar assim, que às vezes você cai no erro de olhar a sua vida no espelho do outro. É verdade. Não, não Pelada, né? façamos mais. Você tem que olhar para a sua vida no seu próprio espelho e ver o que está sendo refletido, se é verdadeiramente a sua essência ou não. E a gente cai nessa vaidade de olhar o espelho do outro, né? Poxa, eu vi fulano, vi ciclano, eu conheço tal, e nossa, vaidade das vaidades. Então, para mim está sendo maravilhoso, maravilhoso esse período de maturidade, né? De crescimento, assim, um crescimento assim, tem muita música boa, sabe? Tem música tocando, tem música minha que a igreja canta. Então está Glória a sendo Deus por muito, isso. muito, muito bom. Graças a Deus. Gildete, foi um prazer imenso poder conversar com você aqui nessa nossa live. Eu espero que, se Deus permitir, a gente faça outros momentos desse, né? Que é uma alegria muito grande escutar o seu testemunho, né? Ver a moção de Deus na sua vida, na sua história. Eu, particularmente, aqui, bem rapidinho, em 1997, meu pai, do nada, resolveu comprar uma parabólica aqui na época. Vamos botar uma parabólica aqui para melhorar a transmissão. Aí Eita, eu, para. aqui não tinha. Aí na instalação, o técnico mexendo para ajustar os canais, apareceu lá uma televisão diferente que a gente não conhecia. Que televisão é essa? Tá tendo uma missa, era até o Frei Carlos, o Padre Jonas, tá? E a gente começou a acompanhar. E aí ali que eu conheci você, nas músicas, lá com aquele. Com aquela evangelização de mãos unidas, com o povo todo ali que cantava, que ministrava, às vezes via alguns vídeos seus, e aí eu fui conhecendo um pouco mais dessa musicalidade católica, também muito através da sua vida, através do seu exemplo, do seu testemunho. Então, para mim, é uma honra, um privilégio poder, em Deus, tocar esse sagrado, né, que é o mover de Deus na sua vida, ver os caminhos que Deus foi trilhando na sua história, que é alimento para muita gente, que é alimento para um povo. Agradeço por essa partilha que, assim como me enriqueceu, eu tenho certeza que vai enriquecer a vida dos irmãos que acessarem esse vídeo aqui. E aí, para a gente terminar, eu queria convidar você, assim, antes disso, onde as pessoas podem te acessar? Você falou aí, elas podem entrar em contato com você, conhecer essas músicas que você falou, já estão disponíveis algumas, elas podem entrar em contato com você no Facebook ou no Instagram, ou tem alguma coisa, algum material no YouTube, ou algum CD, se eles quiserem comprar esses CDs. Como é que está isso hoje para as pessoas que quiserem conhecer esse momento de novas produções que já estão circulando, acompanhar as novidades da Judete? Como é que a gente faz? Então, tem o CD daqui está na gravadora Canção Nova, tá lá na prateleira, tá lá Oferta ao Pai, tem música Oferta ao boa, Pai. boas, Oferta ao Pai. Gente, tem muita música boa. A semana boa, o arranjo do Boy, né? O Boy nos acompanhou durante o tempo. O Boy é um amigo de infância e Deus para mim abençoe a assim vida foi dele. foi um aprendizado, mas o CD está muito bom, está maravilhoso. Bom, não, está ótimo. As músicas são oracionais, maravilhoso. Independente do contexto, foi uma obediência e está maravilhoso. Bem, então, eu sou super acessível, gente. Extremamente acessível. Eu sou gente como a gente.
Isso é bom demais. Isso é muito bom. Não tem frescura comigo, não. Tá? O meu número, eu posso colocar depois, aí depois eu passo para você, você pode colocar na telinha, se você quiser, se tem edição para isso, né? Tá Mas bom. eu não tenho nenhum problema em relação a atender, a conversar com as pessoas. É assim, as minhas músicas, elas estão, deixa eu lembrar onde está na plataforma do... Tá em todas as plataformas das minhas novas músicas, o vídeo que eu fiz também, só acessar Gildete Leal, já aparece lá, tá? Já apareceu. Algumas produções, E também tem algo assim, que eu gostaria de deixar para você, Miguel, você fez um trabalho maravilhoso, né? Inclusive, eu quero te parabenizar, porque nos dias de hoje, às vezes a gente acha que não tem um lugar para a gente, não tem lugar para você. Não, tem tanta gente boa, né? Para que eu vou gravar? Para que eu vou cantar? Se tem tantas... Não, mas Deus nos fez únicos. Únicos. Se a sua voz, se o seu canto, se a sua composição atingir uma pessoa, ou atingir a si mesmo, se for um degrau a mais, chegando pertinho do céu, você já ganhou a vitória. Amém. Você já está. Então, não pare, não tenha medo. Não pare, não tenha medo. Porque Deus precisa de todos nós. Porque se você olhar o universo, como ele é regido, cada um tem o seu papel para que o universo aconteça. Tem papéis que não são visíveis aos nossos olhos, mas eles estão aí todos os dias. Amém. Então, não deixa de cumprir o seu papel. Vá em frente no seu ministério, tá? Eu estou aqui, depois eu passo para você o meu telefone, o contato. A gente fala. Sim, mas assim, tranquilo, vamos continuar pessoas fiéis a Deus, orantes, e sermos evangelizados, ter uma experiência com o Espírito Santo, para levar essa experiência para quem necessita. Tá bom? Um grande abraço, obrigado pelo convite. Obrigado. E aí já fica aqui a combinação, o convite para a gente fazer uma próxima mais para frente, só musical. Pode ser? Aí você apresenta as canções, você canta para a gente faz 1 hora musical, reza, faz as músicas, a gente faz um momento musical. Então tá fechado. E Deus permitiu, você fez o convite, aí quem sabe em algum momento a gente combina e apareça aí para juntos evangelizar em algum espaço em Rondônia. Nossa, vai ser maravilhoso. Vai ser sim. Vai ser um prazer muito grande. Certo. Obrigado. Essa foi a querida Gildete Leal, né? Esse amor de pessoa, essa evangelizadora, mãe, esposa, mas sobretudo uma pessoa, os corações ali, né? Os corações de Jesus e Maria, que se fizeram presente aqui na nossa live. Você que acompanhou essa nossa transmissão, leve esses sagrados corações, né, que estiveram presentes aqui na nossa partilha, compartilhe essa live, divulgue muito, né, porque eu tenho certeza que muitas pessoas serão edificadas com essa partilha de vida dessa querida irmã. Então a gente está aqui todos os sábados, música e músicos, acompanhe, divulgue e vamos juntos, né, como a Judete falou. Se uma pessoa é tocada, se uma pessoa sente o mover de Deus a partir de uma fala nossa, de uma ação nossa, bendito seja o Senhor por isso. É para isso que a gente está aqui. Então fiquem Termino com uma música. Viu, pessoal? Uma música para vocês. Então canta lá. Doce coração de Maria, seja nossa proteção. Sagrado coração de Jesus, seja nossa salvação. Amém. Deus abençoe. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. A paz de Jesus. Tchau, meus amores. A paz do nosso Senhor Jesus. Tchau.